E é sempre bom estar com vocês, partilhar um pouquinho da nossa experiência de fé, daquilo que a igreja nos orienta ou nos apresenta como reflexão. E como a Thaís diz, né, Thaís não, Laís, tinha falado, eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa carta apostólica e eu li, na realidade, um resumo que está no site do Vaticano. O Papa lançou essa carta apostólica Patris Corde e também o ano de São José em comemoração aos 150 anos de São José como guardião universal da Igreja. Então, a razão é essa, 150 anos da comemoração de São José como guardião universal da Igreja. E quem promulgou o São José como guardião foi o Papa Pio IX. Então, e no site do Vaticano, eu li o resumo lá da vida daquilo que a Carta Apostólica apresenta, e lá eu separei 3 questões muito interessantes que daria para a gente pensar um pouquinho a respeito desse ano de São José. E deu até para fazer até uma leitura espiritual da pessoa de São José, porque pelos textos bíblicos, a olhar grosso, superficial, a gente não consegue ver muita coisa de São José assim, não, né? Mas a exegese nos ajuda, né? E também uma leitura espiritual do texto bíblico acerca de São José. E o primeiro sentido, o sentido próprio da palavra Patris Cordis, que é o nome da carta apostólica, significa coração de pai. Coração de pai. E 3 questões que eu separei, né, do resumo dessa carta apostólica. Primeiro ponto é a importância de São José no plano salvífico de Deus, que quer mostrar para nós que Deus quer contar com o ser humano no plano da salvação. Depois, cumprir a vontade de Deus. A finalidade do ano São José é levar cada fiel a cumprir a vontade de Deus. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. E depois, pensar também que nós devemos cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus como um projeto da nossa vida em vista da salvação e da nossa realização pessoal. E, para começar, no primeiro ponto, a importância de São José no plano salvífico de Deus, eu vou pedir o Breno para ler a primeira passagem da Sagrada Escritura, que eu pedi para ele antecipadamente, Mateus 1, 18, 21. Quem quiser anotar para depois ler depois. Aí nós vamos comentar um pouquinho, a partir dessa palavra, a importância de São José no plano salvífico de Deus, que é uma das questões que a carta apostólica nos apresenta. Olá, pessoal, é Mateus 1, 18 a 25. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida a casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu peguei essa palavra aqui primeiramente porque ela já vai nos dizer um pouquinho da importância de São José, porque revela quem é São José. E o texto apresenta logo no início que José era justo, e por ser justo, ele queria, no texto bíblico que eu tenho aqui,
fala que ele queria dispensar Maria secretamente. Dispensar Maria era fazer o quê? Era dizer para Maria voltar para a casa do pai dela, secretamente, por quê? Vamos entender a questão da época, porque é um pouco mais sério do que a gente imagina o que São José queria fazer. Para depois, nós vamos ver o anjo conversando com ele para não dispensar Maria, mas tomá-la como sua esposa. Por que disso? Nós já ouvimos comentar, já entendemos um pouco disso, que naquela época, a moça, quando era dada em casamento a um homem, ela já estava comprometida com ele. E mesmo depois de casar, ela levava um tempo sem coabitar, ou seja, sem ter relação. Né? E aqui temos um problema logo de início, porque Maria foi achada grávida sem mesmo antes ter coabitado com José. Então, São José, perante a lei, tinha o direito de mandar Maria para a casa dos pais dela, ou, aliás, nem mandar Maria, denunciar Maria ao juiz, né, às autoridades, e o que iria acontecer com Maria? Ia pegar Maria, chegar na frente da casa dos pais delas, no caso, São Joaquim e Santa Ana, e apedrejar Maria. Era isso que a lei previa. Só que José, quando viu que Maria estava grávida, sem ter coabitado com ela, o filho não era dele, a lei dava para ele todo o consentimento de denunciar Maria para as autoridades, para que Maria fosse morta, porque ela seria apedrejada na frente da casa dos pais dela. José não. José decide, na outra passagem fala, ele ia abandonar Maria em segredo. No caso, José iria assumir para si a culpa de alguém que dispensou a mulher grávida. Ele que seria o culpado. Ele que seria aquela pessoa que seria vista naquela época, tipo, como alguém injusto, como alguém não digno nem da presença de Deus e nem de participar da religião, por causa da seriedade da lei. E olha, quando José faz a opção de dispensar Maria em segredo, ele não só está cumprindo a lei, mas ele já está fazendo com que a lei ganhe sentido pleno, como o mesmo sentido que Jesus dá para a lei. Lembra, José tem toda a condição de fazer isso, de denunciar Maria, porque Maria estava grávida, o filho não era dele. Maria seria morta, mas José quer dispensar ela em segredo para que ele, no final das contas, seja o culpado e Maria não morra, mas Maria tenha vida. E Maria vai gerar uma vida e também vai ganhar a sua vida de volta. Só que nós já entendemos a importância de São José. São José é a primeira pessoa que age na lei, mas não do jeito que a lei em si mandava, mas do jeito que Jesus mandava, do jeito que Jesus age. Por exemplo, vocês lembram da pecadora caída? Naquela passagem do Evangelho, em que traz uma mulher pecadora e põe na frente de Jesus e fala, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei, qual que era a lei? Apedrejá-la. E o que Jesus faz? Jesus não disse assim, não cumpra a lei. Jesus não falou isso com eles, mas disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Adoro Jesus, põe todo mundo no mesmo balaio de gato, não tem ninguém melhor que ninguém. E aí, o que São José faz? São José agiu primeiramente, antes de Jesus, é a primeira coisa que São José faz. Ele obedecendo à lei, mas não a lei em si, não a lei escrita, mas a própria lei que vem do coração de Deus, que é a vida. O que vale mais? A vida ou a morte? A vida. Deus sempre está a favor da vida. E aí, então, São José quer abandonar Maria em segredo para que Maria viva e que ela gere o filho que não é dele. E é bonito que São José tem consciência disso. Por isso que aqui a Bíblia atribui a ele um adjetivo que é de Deus, justo. Só Deus é justo. E é raro você encontrar na Bíblia profetas ou
personagens que tenham atributo de justo, porque justo é um adjetivo que é atribuído somente a Deus. Porque só Deus é justo, porque só Deus é perfeito. Justo tem a ver com uma santidade tão grande, que se aproxima de Deus. E é como aqui o texto bíblico coloca São José como justo, já mostra que São José tem uma amizade, tem um coração tão próximo de Deus e é tão fiel à lei. Olha só, ele é tão fiel à lei, que ele ganha o nome de justo. Ou seja, ele ganha o nome de santo. Era como se a Bíblia dissesse, José, sendo santo, estando em perfeita comunhão com Deus, decide dispensar Maria em segredo. Pela lei, ele deveria denunciá-la às autoridades para que Maria fosse apedrejada. Mas não. Aqui nós já entendemos, né? A postura de José, o cuidado dele com as mulheres, né? Até aqui da gente, dá para a gente perceber isso, já nos leva a entender a pessoa que ele é no cuidado com Jesus. Veja, o que José faz aqui é o que Jesus vai fazer lá na frente, né? Não é apenas desobedecer à lei, mas dar um cumprimento pleno da lei. Não é obedecer à lei em si mesmo, mas fazer com que a lei tenha sentido, que é preservar a vida, que é guardar a vida. E aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando aí pelas mídias sociais, essa questão da obediência à lei, à norma. Eu levanto essa questão porque está em xeque aí nas redes sociais o tema da campanha da fraternidade e o drama que o pessoal está fazendo em relação ao número 68 lá do texto da campanha, que fala na questão LGBTQI+, né? Em que a igreja levanta a questão da defesa da vida, indiferente, mas ali como aponta essa questão, o pessoal, muita gente, está criticando a igreja em relação àquilo que a igreja apresenta. E ali o texto traz a questão da vida, do cuidado com a vida das pessoas que são perseguidas, que sofrem pela sua opção sexual, opção religiosa também. E isso é um problema. E eu toco nesse ponto por quê? Porque ser fiel à lei, ser fiel à doutrina, não pode esquecer que nós somos fiéis à vida. Pense uma coisa, o objeto do amor de Deus é o homem. O objeto do amor de Deus é a pessoa humana. Então, qualquer ação a favor da pessoa humana significa que você é a favor de Deus, é a favor, ou melhor, você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa aqui, pensando como José, justa. E qualquer ação contra o homem, contra a pessoa humana, você está indo contra Deus. Na primeira carta de João, está escrito assim, é o próprio João quem diz lá, aquele que diz amar a Deus a quem não vê, e não ama o seu próximo que vê, é mentiroso e o amor de Deus não está nele. Eu só não toco nessa questão porque a gente tomar cuidado e não esquecer que a nossa obediência à lei, ela tem o sentido de nos orientar para que a gente tenha a vida e de que a gente preserve a vida do próximo também. A obediência aos mandamentos tem esse sentido. Né? Em Cristo, o sentido da lei, né, é o amor. O sentido da lei é dar vida. No Antigo Testamento, vocês lembram da lei de Italião, né? Moisés deu olho por olho, dente por dente. Quem rouba vai ter alguma coisa roubada, quem mata vai ser morto, tal. Mas em Cristo a questão muda. E aí aqui agora é onde deve estar a nossa experiência de Deus, é a partir de Cristo que deve falar a nossa experiência de fé. E não a obediência inerrada à lei e à norma. Não, devemos pensar no sentido da vida. O objeto do amor de Deus é o homem. Então, o homem, a vida do homem é que deve ser preservada e acolhida de todo sentido, né, em todo o seu ser, porque é o homem objeto do amor de Deus, indiferente. Entendamos. O pecado, por que Deus é contra o pecado? Porque o pecado sempre leva o homem à morte. Mas temos que chamar as pessoas à vida, e isso é dever da igreja, é dever daqueles que estão em comunhão com Deus, como é o que São José faz.
E aqui nós já encontramos que São José, a importância dele, e às vezes olhando para o texto bíblico e vendo Jesus crescendo com José, com São José, dá para a gente entender assim que Jesus já encontrava, já percebia como deveria ser a postura dele diante da lei. A postura de Jesus diante da lei era como a postura de José diante da lei. E aqui nós já entendemos assim algo belo, porque José, pela sua amizade com Deus e pela sua fidelidade à lei, tanto que o texto bíblico vai chamar José de filho de Davi. Olha, filho de Davi é um nome importante para uma pessoa que é fiel à lei de Israel. Aqui uma pessoa que é descendente do povo de Israel, fiel à lei, obediente à lei, teme a Deus, cumpre a lei. E essa é a postura de José, e que mais na frente no Evangelho nós vamos ver que é a mesma postura de Jesus diante de uma pecadora que é trazida para ele julgar. E no caso, matar, né? Só que Jesus dá um outro caminho. Então aqui um exemplo da pessoa de José. Vive a lei de modo tão perfeito que agrada ao coração de Deus. Por isso, chama o texto, né, a carta apostólica, coração de pai. Patris corde, coração de pai. É um coração que ama, que acolhe e que perdoa, como semelhante ao coração de Deus. Agora, o outro tópico, a outra questão. Cumprir a vontade de Deus. É a finalidade do ano São José, levar cada fiel a cumprir a vontade de Deus. Lê para nós, Breno, a passagem de Lucas 2, 46 e 52. 3 dias depois, encontraram um menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você faz isso conosco? Olha que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhe dizer. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava com o coração todas as coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estrutura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu li essa passagem, sim, e fui meditar sobre ela, uma coisa me chamou muito a atenção. Imagine a cena. José e Maria diante dos doutores da lei e Jesus no templo. Maria interroga Jesus, né? Jesus diz, não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? E aí, beleza. Eu me pus a pensar, fazendo uma leitura espiritual do texto. José tinha total conhecimento de que Jesus era filho de Deus, como o anjo falou com ele em sonho, né? Quando pediu para ele acolher Maria, disse para ele que esse menino, né, é fruto da ação do Espírito de Deus e ele será o Salvador que vai salvar o seu povo, o povo de José, de seus pecados. Então, naquele momento, José tinha plena consciência de quem era Jesus. E Jesus era filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. E eu me pus a pensar na seguinte questão, a partir de uma frase de São João Bosco. São João Bosco fala assim, que Deus nos colocou neste mundo para o outro. Se José, não, na sua vida, cuidou do Filho de Deus, como projeto de salvação, em cumprir a vontade de Deus, eu encontro aqui também nesse mesmo caminho, essa mesma perspectiva, a vontade de Deus a nosso respeito, cumprir a vontade de Deus. Deuteronômio 6,
4. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus simplifica no Evangelho de João. Amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos. Quem cumpre esses 2 mandamentos faz a vontade de Deus. E quando cuidamos do outro, nós estamos cuidando do Filho de Deus. Que quer queira ou não, o meu irmão diante de Deus tem o mesmo valor que eu tenho. Por isso que os textos bíblicos nos apresentam que Deus não faz distinção de pessoa. Espera aí que o caminhão passando aqui. Então, quando José tem na sua consciência que ele está cuidando do Filho de Deus e ali ele assume isso totalmente, entrega a vida nesse cuidado com o Filho de Deus, eu vejo que na nossa vida nós devemos também assumir essa mesma responsabilidade. Primeiro, amando a Deus, nós vamos dar conta de amar aquilo que é dele. E o que é dele? Todos os filhos dele. Por isso que quando São João Bosco fala que quando Deus nos colocou neste mundo para o outro, porque no cuidado com o outro a nossa vida ganha pleno sentido. Como diz São Francisco, é dando que se recebe. E é interessante, e eu sei que vocês também já fizeram essa experiência. Quanto mais nós saímos de nós mesmos e doamos um pouco de nós para que alguém esteja bem, para que alguém tenha vida, quem sai ganhando é a gente. É tão estranho, né? Quanto mais você doa, mais você recebe. E quanto mais você doa, mais você é pleno. Quanto mais você doa, mais você é feliz. É muito estranho. É muito estranho porque é de Deus, né? Na realidade, a gente pensa assim, que você doa, você sai perdendo. Não. A realidade de Deus é diferente. Quando você doa, é que você ganha. E, assim, para quem já viveu, que já teve uma experiência, assim, de se abandonar à providência divina, experimenta isso com mais clareza. Né? Porque vê o quanto Deus vem aí na hora da necessidade e dá justamente aquilo que a pessoa necessita. E então fica para mim, em primeiro ponto, essa questão. José cuida. José cuida de Maria. José cuida de Jesus como cumprimento da vontade de Deus na vida dele. Em ser fiel a Maria e a Jesus, gastando-lhe a sua vida, cuidando deles, porque era projeto de Deus. Então, obedecendo ao primeiro mandamento, nós vamos viver o segundo, que é cuidar dos filhos de Deus. E cuidar dos filhos de Deus é a partir de todas as realidades que nós podemos dar conta. Seja com a palavra, seja com afeto, seja naquilo que nós podemos oferecer, favorecer. Então, esse primeiro ponto me veio aqui a questão. José cuidava do filho de Deus. Ele tinha consciência. Quando Jesus falou, não sabeis que eu devo estar na casa de meu pai? E olha, do meu pai, que é Deus. José recobrou essa consciência, né? E colocou isso em prática e acolheu. E agora a outra palavra aqui é obediência. O texto fala que Jesus voltou com eles para casa e lhes era obediente em tudo. A obediência. Se quisermos cumprir a vontade de Deus, não tem outro caminho do que a obediência. A obediência à vontade de Deus nos conduz à salvação. Aliás, quando José e Maria são obedientes à lei, eles estão aptos a acolher a graça de Deus. Porque, sem obedecer à lei, quem desobedece à lei significa que está longe da presença de Deus, principalmente para o povo antigo, para o povo de Israel. Mas quem obedece à lei está caminhando em amizade e em intimidade com Deus. Por isso, é necessário obediência. José e Maria são obedientes a Deus, a dizer sim. Jesus é obediente a José e Maria, porque sabem que em José e Maria eles cumprem a vontade do Pai dele, que é Deus. Veja, é um caminho de obediência. José e Maria obedecem a Deus. Jesus obedece a José e Maria. E por que Jesus obedece a José e Maria? Porque é projeto de Deus. Eles obedecem ao Pai. Eles estão em comunhão com Deus. Então, cumprir a vontade de Deus, na perspectiva desse texto bíblico e da pessoa de José,
cuidar dos filhos de Deus, ser obediente, porque sem obediência a Deus, nós vamos trilhar outros caminhos, porque nós vamos começar a obedecer outras pessoas, outras questões vão entrar no lugar da palavra de Deus, a quem nós devemos obedecer, a palavra de Deus que nós devemos escutar e tornar na nossa vida algo concreto, claro. E depois a fidelidade. Cumprir a vontade de Deus é preciso ser obediente, ser fiel. E a fidelidade, ela não está, principalmente olhando para nós, réis mortais, assim, do jeito que nós somos, sabe? Cheio de pecados, de uma hora a gente quer, uma hora a gente não quer, como diz São Paulo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Em todas essas questões, a fidelidade consiste em perseverar na fé. Perseverar na fé, por quê? Quando nós perseveramos na fé, a graça de Deus vem ao nosso encontro. Que é o que Deus faz com José, alertando José, falando para José o que é que ele tem que fazer. Por isso, ser obediente, ser fiel, é ser amparado pela graça de Deus ao mesmo tempo que você obedece, Deus nos dá a graça para sermos fiéis. E também justiça. Mas espera aí, justiça é um atributo que são poucas pessoas na Bíblia que ganham, como por exemplo José, né? Outra pessoa que eu vi foi o Simeão. Mas nós devemos ser justos, porque isso é algo que Deus nos concede pela sua graça, de ser de santos como eu sou santo. Agora, não é de ser santo como Deus é santo, não. É ser santo na nossa condição de humano, na qual Deus nos dá a graça para sermos santos. E aí nós vamos dar conta de ser justos. Porque nós vamos parar de olhar, um exemplo, parar de olhar para as pessoas e fazer um julgamento no qual o nosso julgamento é imperfeito. É melhor rezarmos e deixar que Deus haja com a sua graça, transformando aquilo de fato como precisa ser transformado. Mas a nossa justiça está na fidelidade, em amar a Deus e em ser obediente a Deus. Por fim, também, uma característica de José é paciente. Nós não escutamos uma palavra de José na Bíblia, mas de escuta. José, na tradição da igreja, ele é pai da vida interior. E a vida interior é algo importantíssimo para a nossa caminhada de fé. Porque a vida interior vai dizer da nossa escuta, da nossa oração, da nossa amizade com Deus. Onde Deus fala e nós escutamos. Se Deus demora, a gente persevera na oração. A gente persevera na graça. A gente persevera até porque nós já somos fiéis e sabemos que Ele está conosco. Por isso, São José, pai da vida interior, nos ensina também que só é possível cumprir a vontade de Deus a partir de uma vida interior com Deus. E essa vida interior com Deus é uma vida de oração, é uma vida de escuta, é uma vida atenta da voz de Deus na nossa vida, até porque Deus fala a nós de várias maneiras. Deus fala a nós constantemente, mas nós precisamos estar atentos e entender que é Deus que está falando. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência assim, de estar rezando em alguma intenção, e aí, de repente, do nada, uma pessoa chega e te dá aquela palavra que você precisava ouvir, ou traz aquela mensagem de Deus dizendo assim, olha, eu estou escutando da sua oração, eu estou ouvindo da sua oração. Então, a pessoa traz, Deus usa daquela pessoa para falar diretamente com você de um jeito que você nem esperava. Você, nossa, eu estava querendo tanto escutar isso. Isso é a voz de Deus. Essa é uma das formas que Deus usa para comunicar conosco. Mas isso requer de nós o que antes? Vida interior, ou seja, escuta atenta à voz de Deus. Por isso, o texto fala que, e demonstra isso em várias passagens, que os anjos sempre apareciam a José. O anjo ali é uma prefiguração da presença divina. O anjo, no sentido bíblico, significa que é Deus que está falando.
Olha como é que é bonito isso. Deus falava com José. E é bom perceber isso, porque nós não conversamos assim com um estranho, nós não comunicamos assim tão facilmente com pessoas estranhas. Dá para a gente entender que Deus não fala com um estranho do nada, né? Mas Deus fala com quem escuta Ele, com quem tem diálogo, com quem tem relacionamento. Por isso, a vida interior consiste nisso, criar um relacionamento, uma amizade com Deus. E aqui, olhando para a pessoa de São José, percebemos que é perceptível a amizade de São José com Deus, com a escuta de Deus, com a fidelidade à lei, com a fidelidade à palavra de Deus. E também o desejo de cumprir a vontade de Deus. E, por fim, nessas três questões, aceitar o plano de Deus. Aceitar o plano de Deus como assim? Agora complicou, né? Porque tem o sim de Maria e o sim de José. Olha, em síntese, de tudo isso que eu falei de São José, da intimidade dele com Deus, da obediência à lei, tudo isso é pressuposto para darmos conta de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E aceitar os planos de Deus e dizer sim não é fácil. Até porque tem uma história que está acontecendo. Se formos olhar aqui a vida de José e Maria, era um drama, era uma questão muito complicada. Maria está grávida, o filho não é de José, José é um pai adotivo. José poderia entregar Maria às leis, Maria seria apedrejada e morta. Depois Maria também, ao dar o sim dela, também... Você sabe por que Maria, diz lá no Evangelho de Lucas, após a anunciação do anjo, ela corre para a casa de Isabel? Muitas vezes nós lemos o texto bíblico e interpretamos ali, né? Ela foi cuidar de Isabel, que já estava 6 meses já grávida de 6 meses, idosa. Maria foi ajudar Isabel. O texto fala isso. Mas, na realidade, Maria também estava fugindo, porque ela sabia, se alguém a visse grávida, sem ter coabitado com José, ela naquela hora, ela já iria ganhar o nome de prostituta. Então, Maria levantou depressa, diz o texto, e correu para a casa de José. Isso que é uma exegese que pode nos apresentar essa questão, olhando pela realidade da época. Porque se Maria ficasse lá, ela seria vista como prostituta. E José, então, todo mundo já sabe, né, quem que seria. Aí, então, Maria vai depressa. Veja, aceitar os planos de Deus diante de uma realidade nem sempre é uma maravilha, não. Mas aceita, sim, o plano de Deus na sua vida, quem sabe o que Deus quer de nós. E sabe que é Deus que está falando, e se é Deus que está falando, Deus vai dar os meios e os caminhos para que isso aconteça. Mas damos conta de dizer o nosso sim a Deus. Mas para isso, temos que ser como José. É um homem de interioridade, de oração. Um homem que tem escuta a voz de Deus. Um homem que tem escuta a palavra de Deus. Quem escuta a palavra de Deus, quem busca constantemente uma amizade com Deus, é capaz de dizer sim ao projeto de Deus. E entender Deus e acolher o projeto dele na nossa vida só é possível quando nós nos abrimos inteiramente a ele. Quando nós nos abrimos inteiramente à sua vontade, acolhendo a vontade dele. Isso requer de nós, né, repito, como São José, uma disposição interior. É um caminho, não é algo que se faz pronto. São José, segundo o texto bíblico, já era de idade avançada, mas sempre fiel a Deus, sempre atento à vontade de Deus. Esse é o caminho que São José nos apresenta, e essa é a importância dele para que ele seja eleito, né, comemorar agora os 150 anos de patrono da nossa igreja. Por isso, a importância dele para a nossa vida, para a igreja e para a nossa reflexão também. Fidelidade, humildade, justiça, isso tudo é para nós elementos da nossa caminhada cristã. Amém. Bom,
Falei muito. Se alguém quiser comentar ou partilhar ou perguntar também algumas coisas, nós podemos ainda partilhar um pouquinho. Segundo a voz do Breno e da Laís, que estão de olho aqui no tempo. Tá tranquilo, gente. Pode ficar à vontade. Tem Netinho. só uma questão, ô Murilo. Sim. José foi perseguido por fato dele ter aceitado a vontade de Deus, de ser o pai adotivo. Ele teve alguma perseguição das autoridades? Os textos bíblicos não apresentam para a gente nenhuma perseguição, não. A única perseguição foi a respeito de Jesus mesmo, né? Quando Jesus era criança, que Herodes manda matar as crianças, e aí o anjo aparece a José e diz para ele fugir para o Egito, para que os soldados de Herodes não encontrem Jesus e mate Jesus. Mas uma perseguição específica a José não teve, até porque José acolheu Maria, porque se ele não tivesse denunciado Maria e não acolhido Maria, como ele queria fazer, provavelmente, segundo o costume da época, alguma coisa iria acontecer com ele. Pelo menos o nome ele iria ganhar, de dispensar uma mulher grávida para a casa dos pais, sendo que ele seria o pai, que ele iria assumir isso. Porque se não era ele o pai, ele tinha que denunciar para a lei, né, para a justiça da época lá, porque eles iam matar Maria. Mas como José não fez nenhuma coisa e nem outra, ou seja, ele assumiu Maria e o filho como se fosse dele, então não teve perseguição nenhuma e nem houve razão para tal. Certinho. Uma interessante questão. Ô, Maurílio, você já leu alguma coisa sobre a morte de São José? Não, eu escutei só assim, algumas pessoas comentando sobre a apócrifos, né? Que quando Jesus iniciou a sua, como é que fala? Sua vida pública, né, aos 30 anos, foi quando São José haveria morrido. É isso quem conta alguns livros apócrifos, eu ainda não li nenhum. Interessante, vou até pesquisar depois em alguns apócrifos, ver se tem alguma ter, coisa. né? Aproveitar que esse é o ano de São José, conhecer mais um pouco sobre ele. Provavelmente deve ter. O padre Paulo Ricardo, ele publicou um curso sobre São José, você viu? Não cheguei a ver, não. Publicou tem pouco tempo atrás, por causa de ser o ano de São José. Aí eu acho que nesse curso ele fala muita coisa, mas tem que ser membro, né, do site dele lá. Então, aí eu não assisti. E ele comentou sobre, que parece que nesse curso também ele fala sobre a situação de Maria e José. Você tinha falado a palavra coabitado? Coabitava. Eu queria saber ou coabitava ou se conhecer. É porque eu tinha visto o padre Paulo Ricardo falando alguma coisa de... Parece que eles já eram casados. Isso. Mas legitimamente já eram casados. Porque funciona assim, na lei, naquela época, a lei se dava da seguinte forma: a moça era prometida em casamento, eles casavam, mas eles ainda não moravam juntos, não tinha relação junto, ou seja, a núpcias não acontecia assim tão depressa. Eles já eram casados, mas não tinha ainda nenhum relacionamento afetivo. E tanto que o relacionamento acontece apenas depois, tem aquelas festas intermináveis, né? Não sei se é uma semana, 2, 3, 4, 5 semanas de festa, dependendo da condição financeira lá do povo lá. Depois que o casal se reencontra e vão coabitar, né? E vão procriar. Mas, até então, não, eles já eram casados pela lei, já por isso que José iria abandonar a sua esposa. Ele ia mandar ela de volta para casa. Ele já era esposa dele. Pela lei, eles já eram casados. Já eram marido e mulher. Mas ainda não tinham coabitado. Não, ou, pela palavra bíblica, conhecida.
né, não tinha conhecido, não tinha tido Que Maria relação com fala é ela. conhecer, né? Conhecer. Mas José ainda não a tinha conhecido, né, e tal. É nesse Interessante, era sentido, bem diferente. bem diferente. Então é isso. Acho que ninguém falou mais nada. Depois, se quiser assistir o curso lá do padre Paulo Ricardo, você Eu me vou conta. mandar um e-mail para ele, diz que ele faz um favorzinho para seminaristas, né? Quem sabe eu banco. Uai, aproveita, então. Ele tem muitos cursos lá. Tem muitos bons, viu? Só para, antes de vocês encerrarem, tem um livro, como é que é o nome dele, gente? Deixa eu ver se eu até anotei aqui para comentar. É um autor italiano que chama Carlos Carretto, ou Carretto, né? O livro chama Maria, a Mulher que Acreditou. Nesse livro ele conta uma experiência que ele teve, falando a respeito da lei, da seriedade da lei no tempo de Jesus. Ele conta que ele estava no deserto do Saara e certa vez passaram lá uma tribo chama Tuaregas, né? Aquele povo que caminha no deserto do Saara lá, nativos daquela região. E aí ele notou que tinha um casal, né, de jovens lá e tal. Aí ele perguntou, conversou com o pessoal, quem que era aqueles, falou, não, aqueles são jovens, eles acabaram de casar, tal, estão indo para a núpcias, né? E aquele povo conservava a lei, o estilo da lei deles era como a lei dos tempos de Jesus, só coabitava depois de algum tempo, né? Pois bem, aí ele conta que, passado 2 anos, essa mesma tribo voltou e passou por ele, lá no deserto do Saara. E aí ele sentiu falta, né, da jovem e perguntou, né, o que aconteceu com aquele casal jovem que passou aqui há 2 anos. E assim, eles ficaram calados, ficaram mudos. Mas aí depois, uma pessoa chegou para ele e contou, né, fez para ele um gesto assim, ó. Aí contou que a moça foi decapitada porque não fora encontrada virgem na noite de núpcias. E aí ele conta, o Carlos Carreto, que nessa hora ele percebeu a seriedade do sim de Maria e de José diante daquela realidade histórica. E isso demanda fé. E ter fé diante de uma realidade tão cruel, por exemplo, que é essa realidade, né? Se a mulher não é encontrada virgem, ela é decapitada. Se a mulher está grávida e não é do seu esposo, ela é apedrejada. Tanto fé de Maria quanto fé de José. E entrando nessa realidade histórica, a gente vê que fé não é brincadeira, né? E às vezes a gente nem tem fé direito, né? Olhando para eles, assumiram Deus diante de uma realidade que poderia matá-los. E encerra falando dessa experiência que chama fé, que é o que nós devemos ter, sabe, para a gente poder caminhar com firmeza e com decisão para alcançar a vontade de Deus. E o próprio não é o Carlos Carreto, mas o Raniero Cantalamessa, ele fala assim que a fé é sempre amparada pela graça de Deus. É como assim, ó, a fé é a mão do homem estendida para Deus. E a graça é a mão de Deus que alcança a mão do homem. E aí isso dá a condição do homem de caminhar indiferente de qualquer que seja a realidade de dificuldade da vida, da situação da vida. Que São José e Nossa Senhora nos ajude a ter uma fé assim, uma fé verdadeira. Que seja qual for o tempo turbulento, como esse, confuso, estranho, que nós perseveremos na fé, caminhemos decididamente em busca da comunhão com Deus e de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Amém. Amém. Acho que agora mais ninguém quer falar, gente. Se alguém quiser, pode levantar a mão ainda. Isso, A gente. Tati. Eu fui ouvindo, né, tudo que o Maurílio foi falando e pensando. A gente
sabe o quanto foi difícil para Maria, né? Aceitar os planos de Deus e dizer o sim e tudo. Mas eu acho que a gente não observa, eu particularmente, não observa tanto com José, né? Tipo, o que ele também teve que passar, assim, e como que foi, de fato, aceitar os planos de Deus para ele, né? Achei muito bonito aí a questão da obediência, quando o Maurílio, né, comparou que José e Maria obedeceram a Deus, né? É muito bonito quando a gente olha como que foi, né? E vejo também a necessidade da nossa fé, né? A gente quer viver os planos de Deus, mas a gente não quer confiar neles, né? A gente quer que os planos de Deus para a gente é aquilo que a gente sonha, é aquilo que a gente quer realizar. Então, assim, o Maurílio foi falando e eu fui pensando como precisamos mesmo ter fé, amadurecer na fé e entender, né, aceitar o que é os planos de Deus para a gente. É uma trilha difícil aí, né? Um caminho bem complicado. E como o Maurílio disse agora no final, que São José nos dê força, né? Que nós também possamos espelhar nele. A gente tem um carinho, né, tão grande e tenta se espelhar em Maria, mas Jesus também Jesus não, desculpa, José também é um grande exemplo, né, para todos nós. Aí, muito obrigado, viu, Maurílio? Amém. Foi muito engrandecedor aqui, né, a sua fala que você trouxe para nós hoje. Eu fiquei bem agradecida aí com o aprendizado de hoje. Muito obrigada. Amém. O Papa fala também que a importância de olhar para a pessoa que é oculta, né? Ele comparou a São José com os profissionais de saúde, né? Que até então, na pandemia, eram pessoas invisíveis, a gente não via a importância delas. São José é a mesma coisa. Na Bíblia, ele é meio que oculto, né? Não é mostrado tanto, mas a gente precisa entender a importância também, né? Muito bem. Ele fala também da importância da luta dos pais para colocar, né, mantimento em casa pela vida de seus filhos, manutenção da família, do trabalho de José, da disposição de José. E se olharmos para José, nós vamos encontrar assim, muitas características, além daquela que o texto bíblico fala, que diz de um homem de Deus. Principalmente quando se fala no quesito família, né? Cuidado da família. A obediência dele a Deus leva ele a ser um excelente pai de família, um excelente educador, né, do filho, principalmente Jesus. E eu fico muito feliz, sabe, de ter podido pesquisar um pouquinho, ler um pouquinho aqui e meditar sobre José, porque ver o que ele viveu, o que ele teve que fazer para poder cumprir a vontade de Deus, assim, demonstra para nós que nós temos que nos esforçar, sabe? É preciso pagar um preço. Quando a Tati falou que é uma trilha mesmo, né? E quando a gente vai fazer uma trilha, significa que é desafio, não é uma coisa simplesinha assim, né? Algo que exige de nós pelo menos um pouquinho de esforço. E a fé, cumprir a vontade de Deus, exige de nós esforço. E olhando para a pessoa de José, eu vi isso assim de forma grandiosa. E agradeço vocês pelo convite e por essa oportunidade também de poder partilhar, de poder experimentar um pouquinho da ação de Deus na vida de José.
A A gente agradece, né, pelo seu sim, de ter aceitado estar conosco aí mais uma vez, né? Ah, tamo junto. Agora a gente espera presencial, né? Ah, se Deus Talvez quiser. em março já, talvez, se Deus quiser, a gente vai estar voltando já algumas coisas presenciais. Aí esperamos contar com você também. Com vacina ou Tá sem conosco. vacina, hein? Uai, com distanciamento por enquanto. Pelo jeito, esse trem, Boa, boa, boa. Foi pelo boa. jeito esse trem vai demorar um tanto, né? Final do ano chega. Eita, o que eu fiz? Mas que Deus te abençoe, viu, Maurício? Te ilumine e traga Amém. muitas graças e bênçãos, viu, para sua vida, viu? Obrigado aí pela Amém. sua presença. Reza para nós. Claro. Érica, você chegou e nós já estamos encerrando, que pena. Bom, que é para fazer o convite para semana que vem. Não, na Eu próxima. tava É lá. terço, gente. Foi por isso. Acabou, eu corri pra cá, ó. Vocês acham que eu ia prestigiar vocês? Nunca. Você correu para convidar o pessoal também ou não? É, pro dia 20. Também, mas eu deixo vocês fazerem o convite. Vocês são melhor de convite do que eu, hein? Então vai ser um prazer estar conosco, né? Vamos estar juntos de novo, encerrando essa, se Deus quiser, encerrando essa etapa online. Mas, se Deus quiser também, você pode vir para cá, né? Quando Igual a gente Maurílio. voltar presencialmente. Eu sei que a gente Toda hora. pode contar, né? Garra. Chamou, nós vai, né, Flávio Antônio? Sempre é uma bênção. E sempre é uma bênção quando você visita a gente. Obrigada, Flor. Então é isso, Maurílio. Você pode encerrar conosco a oração? Posso sim. Só um minutinho aqui. Eu tinha pegado a oração de São José aqui, para a gente rezar logo no final. Agora, só não sei onde é que ela tá. Só um minutinho que eu vou achá-la. E a gente reza. Já que nós começamos a caminhada com ele. Com ele nós terminemos. Aproveitar para falar também, lembrar que semana que vem a gente não vai ter encontro, por causa do feriado do carnaval. Geralmente o pessoal viaja, né? Então, pode ser que a gente não tenha muita participação, aí a gente vai pular. Mas aí no próximo vai ser a Érica, no dia 20. Aí no carnaval não tem, no dia 17, que vai dar? Não. 16. Isso. Ah, não achei a oração aqui não. Mas tá bom, a gente reza sem ela. Peraí que eu acho que eu achei aqui. Você achou no final do texto aí? Pode ler para nós. Não, eu tô na internet aqui. Ah, você está pesquisando oração a São José? Isso, oração de São José. Pode. Boa ideia. Pode ler, achou? Achei. Tá vendo nós? Glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde ao nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que lhe confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositando toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós vos pedimos, ó Pai, e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. Amém. Amém. Pai nosso,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São José, desça sobre cada um de nós, sobre tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração, a proteção, a graça, a força e a paz de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Fiquemos todos na paz do Senhor. Amém. Amém. Bom final de semana para todos. Tchau, pessoal. Amém. Até a Com próxima. Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Até a próxima. Amém.